Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Wilman. Eu vou ministrar a disciplina de cálculo numérico. A gente vai seguir basicamente a apostila, essa daqui. Ela é dividida em 6 unidades. A primeira e a segunda unidade é correspondente à tarefa 1, que eu já fiz a tarefa, tem a lista de exercícios. E a unidade 1, ela trata-se de cálculo de erros. Tem o erro absoluto, o erro relativo. Além disso, a gente vai lidar com mudança de base de um número real. Então, a gente, na verdade, você tem um número qualquer, 50, esse número 50 está expresso na base 10. A gente quer que a máquina, o computador, esse número 50, passar à base binária, que é a base 2. Do computador que ele lê, formada por 0, 1, 0, tudo isso. Já na segunda unidade, a gente vai lidar com sistemas de equações lineares. É uma revisão de álgebra linear, mas do ponto de vista numérico. Na primeira parte, a gente vai ter os métodos diretos, como, por exemplo, o método de eliminação de Gauss. Além disso, uma descomposição LU. A gente tem uma matriz, pode ser 2 por 2, 3 por 3. A gente vai descompor essa matriz em uma triangular superior e uma outra triangular inferior. Na seguinte sessão, a gente vai estudar o método iterativo, como, por exemplo, o método de Jacobi. Aí você dá um chute inicial, e a partir daí você vai gerar uma sequência de umas soluções aproximadas para o sistema de equações lineares. Já na unidade 3, o objetivo dessa unidade é a localização de raízes. Tem métodos clássicos para a gente ter uma função e encontrar essas raízes dessa função. Método da bisseção, método de Newton e método da secante. A gente continua com a unidade 4, que ele vai tratar-se da interpolação de polinômios. Você tem uma função contínua e a gente quer aproximar por polinômios essa função contínua. Além disso, estudaremos no final dessa sessão o método de mínimos quadrados. Você tem um monte de pontos, tem uma curva, qual que ajustar esses pontos, né? Já a unidade 5, eu acho que é a unidade mais importante da disciplina, porque ele trata de integração numérica. Tem integrais, os quais o valor da integral ela não pode ser calculada exatamente o valor exato com os métodos estudados no cálculo 1. Por exemplo, você tiver a função exponencial de x² no intervalo 0, 1. Essa integral ela não pode ser calculada analiticamente. Mas a gente sabe que existe a solução dela. A gente vai aproximar essa solução. E os métodos clássicos para aproximar essa integral é o método trapézio, o método de Newton-Cotes e o método de Simpson. Finalmente, a unidade 6, ela trata das equações diferenciais ordinárias. Então, na primeira parte, a gente monta uma equação diferencial ordinária com uma condição inicial, chamada de problema de valor inicial. Discretizamos essa equação e conseguimos uma aproximação da solução dessa equação diferencial ordinária. Então, é isso, pessoal. Isso daí, uma apresentação da disciplina. Obrigado pela atenção.